Olá pessoal, eu sou Filipe, diretor de marketing da Luz Planilhas e hoje eu vou falar sobre precificação de serviços ou produtos. Então, primeiro alguns conceitos iniciais sobre a formação de preços. O preço de venda nada mais é do que os custos diretos para a formação dele, mais uma margem de contribuição. O que significa isso? Primeiro ponto que vocês precisam entender sobre o preço. O que são custos diretos? Vamos pensar numa garrafa de água mineral. Quando eu quero vender mais uma unidade de água mineral, quais são os custos que estão diretamente atrelados à produção daquela uma unidade a mais? O plástico para fazer a embalagem, a tampa e o rótulo, e a água que está dentro, da embalagem. Então esses são os custos diretos. Eu não preciso aumentar minha equipe para produzir uma unidade a mais. Mas se eu quiser vender uma unidade a mais, eu tenho que ter mais água, eu tenho que ter mais plástico. E eu coloco uma margem de contribuição sobre os meus custos diretos, que é o que vai garantir que eu pague os custos fixos da minha empresa e faça a minha margem de lucro. Nesse próximo slide a gente vê justamente isso. Então, minha margem de contribuição unitária é de 40, digamos que os custos fixos da minha empresa são de 600, quanto eu tenho que vender de produto para pagar os custos fixos e sair no 0 a 0? Eu tenho que vender 15 unidades, como mostra ali no meu ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio nada mais é do que isso. Quantas unidades eu tenho que vender para sair no 0 a 0? Acima de 15 unidades eu tenho lucro, abaixo de 15 unidades eu tenho prejuízo. Então, o que nós procuramos num bom preço de venda? Primeiro, que ele nos dê uma margem alta de contribuição para eu poder vender menos unidades e ter lucro, que ele garanta pelo menos o ponto de equilíbrio, eu consiga sair pelo menos no 0 a 0, e o principal, que os clientes estejam interessados em pagar. Não adianta nada eu falar, vou botar uma margem de contribuição super alta, porque assim eu chego no ponto de equilíbrio vendendo menos unidades e o cliente falar, nossa, não, o preço está muito alto, não vou comprar esse produto ou serviço. Então, como a gente precifica da forma ideal, pelo menos na opinião da gente aqui da Luz? Primeiro a gente faz um levantamento de custos, para entender qual é a nossa estrutura de custos diretos e custos fixos. Analisamos a concorrência, vamos ver quanto eles estão cobrando pelo mesmo produto, pelo mesmo serviço, ou até por produtos e serviços semelhantes. E depois a gente entende quanto a gente consegue agregar de valor à nossa marca, para a gente se diferenciar e ver se a gente consegue cobrar mais por um produto parecido ou se a gente tem que realmente pegar o preço de mercado e cobrar ele. Então hoje nós vamos falar justamente disso, levantamento de custos, análise de concorrentes, posicionamento e valor e cultura de teste. O preço de venda ele não é algo fixo, não é algo que uma ciência absoluta que você define e não pode mudar, não. Você pode testar sim o preço e ver qual é a elasticidade da sua demanda diante daquele preço. Vou dar como exemplo aqui uma hamburgueria. Claro que eu estou dando um exemplo bem simplório, eu estou falando apenas da venda de hambúrguer. A hamburgueria vai ter outros serviços e produtos que ela vai agregar ao hambúrguer, que é o carro-chefe, bebidas, enfim, batata frita. Mas vamos falar só do hambúrguer como produto. Quais são os custos diretos dele? Ou seja, para vender uma unidade a mais de hambúrguer, o que eu tenho que ter no meu estoque para conseguir produzir aquela unidade? É a matéria-prima dele, É o pão, o hambúrguer, molho, alface e tomate. Então, digamos que nesse exemplo, somando esses custos diretos, eu tenho R$4. Cada unidade que eu vou vender, eu tenho R$4 de custos diretos. Mas essa empresa, essa hamburgueria, tem uma estrutura de custos fixos bastante alta. Vou pagar prolabores, que são os salários dos sócios, vou pagar os salários do resto da equipe, vou pagar aluguel, vou ter uma verba de marketing, vou ter outros custos fixos que não estão bem discriminados, mas eu já estou projetando aqui que eu vou ter. Então, no total, R$24.000 de custos fixos, uma estrutura grande. Qual vai ser o meu preço mínimo de venda? R$4 de custos diretos. E aí eu tenho que fazer o exercício de pensar qual vai ser minha projeção de vendas, naquele ponto de venda específico que eu tenho. Se eu não tenho certeza sobre ele, o mais racional a ser feito é eu ser um pouquinho pessimista. Porque assim eu consigo me defender do risco de ter, um resultado pior do que minha projeção. A chance vai ser menor disso acontecer. Então eu tenho um custo fixo de 24 mil,
Como eu calculo o preço mínimo de venda? Divido o meu custo fixo pelas 1.000 unidades que eu vou vender, eu vou achar R$24 mais os R$4 de custos diretos para cada unidade. Se eu não cobrar R$28 para vender 1.000 unidades, se eu cobrar menos que isso, eu vou ter prejuízo. Eu vou ficar abaixo do meu ponto de equilíbrio, eu vou ter uma perda. Se eu conseguir ter um preço acima dos R$28, eu vou ter lucro. Então o negócio vai valer a pena. Se o meu público não está disposto a pagar R$28, o que eu tenho que fazer? Ou eu acho um ponto onde eu consiga fazer uma projeção de vendas maior, ou eu vou ter que cortar a minha equipe, ou cortar gastos. Senão não vai valer a pena abrir esse negócio. Então esse é o primeiro exercício que a gente tem que fazer na precificação. Né? Esse mínimo preço de venda está condizente com o meu negócio, com a estrutura dele, ou eu preciso pensar numa estrutura diferente? Então o primeiro aprendizado é o primeiro e indispensável fato para qualquer precificação é o levantamento de custos. Descubra o seu preço mínimo de venda para evitar prejuízos. A segunda parte de uma precificação bem feita é a análise de concorrentes. Essa é uma parte que eu gosto de passar bastante rápido porque realmente não tem segredo. O que é a análise de concorrentes? Você vai entender quais são os seus concorrentes diretos ou indiretos, né? Ou seja, quem é que oferece um produto ou serviço semelhante ao seu para o mesmo público-alvo e atende as mesmas praças, né? Ou seja, os mesmos mercados. Né? Se é delivery, é um cara que entrega na mesma região que eu. Se é um ponto físico, ele é meu vizinho, ele está perto de mim, eu perco clientes por causa dele, ou posso perder. E aí você vai listar esses concorrentes, entender quais são os principais diferenciais dele e o preço praticado por eles. Né? Se você tem um posicionamento, por exemplo, de preço baixo, esse é o maior diferencial, eu tenho preço baixo, e o seu preço está acima dos concorrentes, você tem uma falha estratégica muito grave. Você tem que buscar outro diferencial para você, né? Uma diferenciação, né? Talvez agregar um valor ao seu produto que eles não tenham, ou você vai ter que reduzir custos. Já se você tem como diferencial qualidade acima da média ou serviços altamente especializados, você pode se dar o luxo de cobrar um pouquinho mais em relação aos seus concorrentes. Só toma cuidado, porque esse diferencial tem que ser um diferencial visto pelo seu cliente. Não é um diferencial que você fala, eu tenho esse diferencial. Não. Você tem que entender se você tem de fato na visão do cliente e se ele valoriza aquilo. Né? Não adianta falar, eu sou supermercado com a maior variedade de produtos. Mas não, o que o seu cliente mais valoriza é prazo. Ele quer ficar pouco tempo no supermercado, ele não quer pegar fila no caixa. Então você tem que entender se está condizente com a demanda do seu público-alvo. Uma vez que você tenha feito isso, você compara o seu valor com o de concorrentes. Né? Lembrando que isso só vale para produtos similares ao seu. Se você está numa estratégia de alta diferenciação, esse comparativo aqui já não é mais válido, que é o último ponto que a gente vai falar, né? De valor da marca e posicionamento. Mas digamos que você tenha concorrentes diretos mesmo, né? Que oferecem o mesmo que você, de forma muito parecida para o mesmo público-alvo, sem nenhum diferencial muito forte. Se você tem o preço acima do praticado pelo mercado, você tem que cortar custos de produção ou reduzir a sua margem. Porque se você cobra 100 e o seu concorrente direto cobra 80, adivinha com quem o seu cliente vai preferir comprar? Com ele. Né? Se você tem um preço similar ao praticado do mercado, só tem que tomar cuidado para você continuar gerenciando os custos de uma forma forte, né? De tá ali aquele gerenciamento contínuo para você evitar um aumento de custos, não deixar o fornecedor te empurrar qualquer aumento de custo que ele tenha, para você não perder competitividade do seu preço. E se você tem um preço abaixo do praticado pelo mercado, você pode se dar o luxo de aumentar um pouco o seu preço de venda ou trabalhar com maior volume de venda. Só toma cuidado que às vezes a gente está num momento bom, né? Um momento onde tá tudo dando certo e o seu preço está abaixo do mercado. Aí você aumenta o preço. Daqui a pouco vem uma pequena crise e você perde volume de vendas. Isso é ruim. Aí você vai querer diminuir o preço de novo. Mas é mais fácil você manter o preço baixo e né, conseguir o domínio daquela região, né, ou o domínio daquele nicho.
vendendo mais com preço mais baixo. Para você não passar uma mensagem ruim para o seu cliente de que no momento de crise você vai aumentar ou diminuir, e depois você vai mudar e o preço vai estar sempre mudando de acordo com o que você quiser, com a sua vontade. Mostrar que você é parceiro dele, você consegue manter um preço mais baixo. Então, aprendizado número 2, analisar o preço médio do mercado só será decisivo se seu negócio for similar a outros. Por isso, é sempre bom procurar por um diferencial. O que meu público quer que ninguém está atendendo? Só eu tenho capacidade de atender. É um atendimento mega, ultra diferenciado? É um prazo que nenhum dos meus concorrentes consegue dar? Então busca isso e se apoie nisso, é importante. E assim você para de ser refém do preço de mercado. Por último, vamos falar de posicionamento e valor. Esse para mim é o ponto mais importante da precificação. Né? Você conseguir agregar valor à sua marca é o que vai fazer você conseguir cobrar mais pelo seu produto, sem se preocupar com concorrentes e, obviamente, com seus custos, né? Você consegue fazer isso, às vezes, mantendo a sua estrutura de custos. Como eu gosto de fazer isso? Existe uma ferramenta chamada curva de valor. A curva de valor nada mais é do que você analisar dois segmentos distintos ou dois concorrentes, ou você, o seu público-alvo e o seu concorrente, a partir de atributos que você percebe que o seu público-alvo valoriza no produto que você está oferecendo. Então aqui um comparativo entre os supermercados no Brasil e no exterior. O que o público-alvo valoriza, o público-alvo de um supermercado? Isso é uma pesquisa que a gente fez há um tempo atrás. Mas variedade de produtos, variedade de marcas, preço baixo, localização, ambiente da loja e atendimento. Então o Brasil ele consegue ser competitivo em vários pontos. Óbvio que no exterior muitas vezes você vai achar variedade maior, vai achar um preço mais baixo, né? Quem tem mais volume acaba conseguindo vender mais baixo. Localização, os mercados são sempre bem localizados, né? Eles sempre buscam aquele bairro que está sendo mal suprido. Mas onde que o Brasil perde muito? É no ambiente da loja e no atendimento. Então, digamos que o Brasil vai abrir uma loja exatamente igual a uma loja brasileira, um supermercado brasileiro no exterior, nos Estados Unidos, por exemplo. Se esse supermercado brasileiro, com o mesmo formato que ele tem aqui, não conseguir ter um preço muito baixo, ele não vai conseguir nem competir, nem começar a competir. Já se um supermercado do exterior vier para o Brasil, ele consegue ter um preço um pouco mais alto, porque ele tem diferenciais muito grandes, né? Um outro exemplo que eu gosto de dar é o nosso próprio site, a Luz Planilhas. Quando a gente lançou, todo mundo falava pra gente: nossa, vocês são malucos, vocês vão vender planilhas empresariais, quem vai pagar R$100 por uma planilha? E aí a gente começou a refletir, cara, qual é o nosso público-alvo? Talvez o aluno que está fazendo um TCC, né, uma monografia, e ele quer usar uma análise SWOT. Não, essa pessoa consegue essa ferramenta gratuita na internet e se vira para usar da melhor forma possível. O meu cliente é o empresário ou o gestor de uma área, de uma equipe, ou até um consultor que quer ajudar esses gestores e ele quer usar a nossa ferramenta no dia a dia, com suporte, com atendimento, com uma planilha super fácil de usar, com investimento em usabilidade, em layout, que ele consiga ter o suporte se a planilha não estiver funcionando, que já tem um relatório de impressão pronto para ele mostrar para a equipe dele. Então a gente se posicionou como um produto premium, um produto de alta qualidade, um produto que tenha outros atributos que façam com que a gente consiga ter um preço maior. Isso foi muito bom para a gente. Hoje a gente consegue vender bastante as nossas planilhas, o que justifica o carinho que a gente coloca nos nossos produtos. E modéstia à parte, as nossas planilhas elas são realmente muito bonitas. Você até pode achar material gratuito, mas desculpa, você não vai achar uma ferramenta com layout como que a gente tem, com uma usabilidade, com um vídeo em cada aba para você entender como preenche ela ou como interpreta ela. Então, tudo que a gente coloca de valor no nosso produto e na nossa marca, a gente acaba tendo um retorno conseguindo cobrar um preço um pouco maior.
Um outro exemplo muito bom é o Cirque du Soleil. O Cirque du Soleil surgiu na década de 90, se eu não me engano, uma proposta totalmente diferente dos circos convencionais. O que os circos convencionais tinham? Um palhaço faz um número, depois entra um malabarista, faz um número, depois entra o domador, faz um número. E o Cirque du Soleil viu que esse modelo está ultrapassado. Que para eles cobrarem o que é cobrado num show de rock, num espetáculo de mágica, para eles conseguirem apresentar os espetáculos deles em Vegas, por exemplo, eles teriam que ter uma proposta totalmente diferenciada. Então o que o Cirque du Soleil tem de muito diferenciado? Tem os figurinos altamente qualificados, cenários altamente trabalhados, né? Altamente finos, bem elaborados. E eles têm um espetáculo, começo, meio e fim, uma trama que está acontecendo ali. E dentro disso eles encaixam os números do circo, né? Passa um palhaço fazendo uma coisa engraçada, passa um malabarista, um trapezista. Então, com isso, eles saíram do mercado de circos. O concorrente direto deles não é mais o circo convencional. O concorrente deles direto agora é o show de rock que vai acontecer na mesma semana em Las Vegas. E com isso, hoje eu vou chutar valores porque eu não vou no circo há muito tempo. Mas acredito que para você ir no circo você deva pagar, sei lá, 30, 40 reais. Para você ir no Cirque du Soleil, você paga cerca de 150 a 200 dólares. Outras formas de precificação também que podem ser o seu diferencial, né, no domínio de mercado. Primeiro, a dinâmica, onde o preço é determinado de acordo com regras, por exemplo, demanda e estoque. O melhor exemplo disso, feira. Todo mundo, acredito que já tenha ido numa feira uma vez na vida, pelo menos. E é aquela história, né? Você chega às 7 da manhã na feira, você encontra um preço. Lá para as 10 da manhã, o preço já está menor. Meio-dia, o cara já está te dando o produto gratuito para você pelo menos experimentar e voltar lá na semana seguinte. Por que isso acontece? O produto da feira é altamente perecível. O vendedor não quer voltar com estoque para casa. Então o preço diminui justamente para ele fazer a queima de estoque que ele queria fazer. E voltar para casa sem nada na mão. Então é melhor vender barato do que ter o produto estragado em casa. Para a internet, para alguns e-commerce, já existem alguns softwares de precificação dinâmica, como Precifica, Cive, e você define algumas regras. Esse é o exemplo do layout de um. Você define algumas regras, coloca o menor preço possível e ele vai alterando os preços de acordo com o preço da concorrência para tentar maximizar suas vendas. É muito interessante também. Outro exemplo, existe um conceito de Wall Street Bar. Eu conheci esse modelo conversando com uma pessoa que abriu um desses lá na Espanha, na região da Galícia. E como funciona? Existe um em São Paulo, mas eu acredito que seja um pouco diferente, que não funcione tão bem quanto a precificação dinâmica se propõe a funcionar. Mas como funciona esse lá da Galícia? Os preços começam preço base, né? Cerveja, tequila, vodka, whisky. E aí digamos que todo mundo esteja bebendo cerveja. O preço da cerveja começa a aumentar e o preço das outras bebidas começa a diminuir. Quando o preço das outras bebidas está mais competitivo, o que acontece? Mais pessoas consomem as outras bebidas e param de consumir a cerveja. O preço da cerveja começa a cair e o preço das outras bebidas começa a aumentar. E por aí vai a noite adentro, né? Então é um modelo bem interessante, de até interação com o público, né? Engraçado. E pelo que eu conversei com ele, funcionava bastante. Um outro exemplo é a precificação por variável, onde você identifica o benefício que o cliente valoriza e transforma ele numa variável do produto. Tem vezes que você quer comprar uma coisa, mas não quer comprar 100% do que vem naquele produto ou serviço. Tem coisas que podem ser um plus, que você não valoriza, mas outro cliente valoriza. Então,
O exemplo disso, todo mundo quer aparecer bem posicionado no Google, todo mundo que tem um site de internet. Então, antigamente, para você fazer isso, era só você produzir um conteúdo de qualidade e seguir regras de SEO, que a gente chama de Search Engine Optimization, né? Que é a otimização de mecanismos de busca, para você aparecer lá em cima. O que o Google AdWords fez? Ele criou uma seção patrocinada, que é aquela seção amarelinha lá em cima, na qual você paga para estar ali, para uma palavra-chave definida. Então, se eu tenho uma empresa que vende planilhas prontas, para a palavra buscada planilhas prontas, eu quero ter o anúncio do meu site lá em cima. Então eu posso pagar por isso e aparecer entre os 3 primeiros colocados. Um outro exemplo é assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, né? É um modelo difícil de emplacar, porque o cliente quer aparecer nas mídias principais para ele, né? Só que a assessoria de imprensa não pode garantir que ele vai aparecer todo mês naquelas mídias interessantes para ele. A assessoria precisa ter pautas para trabalhar, né? E precisa fazer isso, precisa mandar essas pautas para as mídias, né? Para os jornais, revistas, sites, e tentar que essas matérias saiam. Ela não faz isso, só que ela depende de que algo aconteça de interessante na empresa do cliente. Se não acontecer, fica difícil, né, dos veículos divulgarem matérias. Então a gente já trabalhou com essa assessoria, a Priorité, e como ela quebrou esse modelo, né? Porque eu não quero pagar R$ 3.500 se a assessoria não me garantir que eu não vá aparecer em nada. Como ela quebrou esse modelo? Ela criou um conceito de fixo mais variável. Fixo para manter, né, a conta funcionando, né, ter um atendimento legal e ter pessoas trabalhando naquilo. E o variável, que é quando você aparece em algum lugar, você paga. Mas aí, só que aí fica aquele problema, né? Ah, mas se eu aparecer num site que não tem nada a ver comigo, eu tenho que pagar? Não, não quero. Então eles criaram um conceito de ouro, prata e bronze. Assim que você fecha com eles definem com você, junto com você que é cliente, quais são os veículos ouro, os veículos prata e os veículos bronze. Ah, sair no jornal O Globo, para mim pode ser ouro, para você pode ser bronze. Então eles sentam com o cliente e definem o que vai ser ouro, o que vai ser prata e o que vai ser bronze. E quando você sai nessas mídias, você paga de acordo, né, com o que você definiu lá atrás. Né? Se o jornal o Globo é ouro e eu saio no jornal o Globo, eu pago um variável maior. Se ele é bronze, eu pago um variável menor. E se eu não sair em lugar nenhum, eu pago só o fixo da conta. Né? Eles com certeza aumentaram bastante a carteira de cliente deles com esse modelo. Um outro exemplo é o Dropbox. O Dropbox tem, para quem não conhece, é um armazenador de arquivos na nuvem. Né? Eu faço uma conta lá, eu coloco minhas fotos, meus arquivos lá, sem risco de estar só no meu computador e perder. E como eles funcionam? Né? Eles têm clientes de todos os tipos, tem desde da pessoa física que quer guardar suas fotinhas principais lá, até a empresa que quer armazenar a rede inteira dentro do Dropbox. Né? Todos os arquivos, tudo que já foi feito para aquela empresa tem que estar ali, documentos, enfim. Então eles criaram diversas contas diferentes, né? Com capacidade de armazenamento diferentes. Então tem o gratuito, que tem 2 GB de espaço para você guardar fotos, músicas, enfim. O Dropbox Pro, no qual você armazena 1 terabyte, ou seja, muito mais. Mas ainda assim, uma pessoa física ou até empresas pequenas conseguem entrar nesse plano. E para empresas já mais bem estruturadas, com muitos arquivos, com uma rede muito maior, eles vão preferir entrar no Dropbox Business, que é $15 por mês por usuário. Então, você tem 10 usuários, $150 por mês. Um outro exemplo é o por valor, que o preço é determinado baseado no valor gerado ou percebido pelo cliente. Então, é uma comparação PC versus Mac. O PC ele faz basicamente a mesma coisa que o Mac faz. Ele consegue entrar na internet,
ele tem players de música, você consegue jogar jogos, você consegue fazer até algumas coisas, dependendo do PC, melhores do que você faz no Mac. No entanto, o Mac custa, não sei, tem Mac de 15 mil reais, tem PC também nesse preço, mas a comparação por valor, as pessoas acabam glamourizando muito mais o Mac. Por quê? Isso é tudo uma questão de construção de marca ao longo do tempo. Lembra que eu falei da curva de valor? Quais são os atributos que o seu público-alvo valoriza? Se você ficar muito bom neles em relação aos seus concorrentes, com o tempo você acaba criando um ativo de marca muito maior do que o ativo que os seus concorrentes estão criando. E acaba que você, de tanto atributo que você está colocando naquela marca, você consegue ter uma precificação melhor justamente por causa disso. Um outro exemplo, bolsas femininas, né? Tem marcas que conseguem cobrar 5, 10 mil reais e marcas que, apesar de serem também público A, B, vão cobrar 200 reais, 300 reais, né? E os públicos são, às vezes, eu conheço uma série de mulheres que têm esses dois modelos de bolsa, mas por que ela paga mais na Louis Vuitton e paga menos na Cantão? Questão de atributo de marca, status, né? A Louis Vuitton conseguiu esse status, esse atributo ao longo de muito tempo de trabalho de brand, né? De trabalho de agregamento de valores na marca. Um exemplo disso é um case interessante da Mercedes, quando eles lançaram Classe A. Qual é o maior diferencial da Mercedes? É luxo, status, né? Eu tenho, mas ninguém tem. Quando eles lançaram Classe A, muitos clientes da marca criticaram a marca porque eles estavam tentando ir para um mercado mais popular. E não é o objetivo da marca, né? Quando eu compro aquele carro da Mercedes, eu estou pegando emprestados os atributos que aquela marca tem para mim. Então a Mercedes jamais poderia ter ido para o mercado popular, deveria ter usado uma das subsidiárias dela para lançar esse carro em outra marca. E outro exemplo é precificação por custo. O comércio, né, os grandes varejistas e revendedores, eles não têm muita diferenciação, né? A peça de roupa que você encontra aqui, você encontra uma muito semelhante no concorrente que está a 2 portas ao lado. Então a precificação deles acaba sendo por custo. Qual é o custo direto? Bota uma margem de lucro mínima e tenta vender. Eles não podem cobrar mais caro em hipótese alguma em relação ao concorrente que está duas lojas ao lado. E esse exemplo também é muito legal, é o The People's Supermarket, é um supermercado da Inglaterra, né? A precificação deles funciona de qual forma? Eles têm o preço padrão, se você quiser você vai lá e paga o preço padrão, e se você quiser pagar mais barato, você pode ficar trabalhando no People's Supermarket. Né? Você fica, sei lá, 2 horas por semana fazendo caixa, ou então embalando produtos, ou então no estoque, e você tem uma precificação personalizada para você, mais baixa. Então, aprendizado número 3, no final do dia, vai ser o seu posicionamento e o valor visto pelo seu público-alvo e a sua forma de precificar que vão dar o seu preço final. Por último, preço de venda e cultura de testes. E se você fez tudo isso, lançou seu produto, e se o seu cliente não quer ou não pode pagar por ele, né, pelo preço que você estipulou? Ah, mas eu fiz tudo certo, o cliente não quer pagar, não pode pagar, não vê o valor que eu estou passando. Então vamos com calma, né? Existem várias formas de você testar a flexibilidade do seu preço. A primeira questão assim, que eu gostaria de levantar é que o valor visto pelo cliente ele não acontece do dia para a noite. Existe toda uma estratégia de comunicação da sua marca que vai fazer com que o seu cliente veja aquilo. E isso pode ser uma coisa de longo prazo. Pode ser que não aconteça de hoje para amanhã. Né? Então não adianta você lançar um bar super gourmet com uma cara de boteco num lugar
num lugar onde tem público D e E na sua cidade, mas falar, é gourmet, você dificilmente vai conseguir vender. Então, algumas melhores práticas para testar o preço do seu produto ou serviço. A gente na Luz utiliza muito estratégia de lançamentos, né? Então vai lançar um produto, a gente coloca um desconto ou então aumenta o preço dele e vê se o público aceita aquele aumento, né? A gente tem a planilha de fluxo de caixa 3.0, vamos lançar uma nova planilha de fluxo de caixa, versão 4.0, sei lá. Então a gente aumenta, sei lá, em R$20 o preço e vê se as pessoas estão dispostas a pagar. Ou então está R$150 e não está vendendo nada. A gente lança uma planilha de gestão financeira por 120 e vê se isso melhorou. Né? Se começar a vender, a gente vê, opa, nosso preço está errado. Ou até o nome do produto também pode estar errado, mas a gente descobre no próprio lançamento. Outra questão, descontos, né? Às vezes o preço está realmente alto e você começa a dar desconto, você vê que eles começam a sair. Só toma cuidado para não ficar refém dessa alternativa, porque às vezes seu cliente começa a olhar, eu só compro com desconto porque eles dão desconto sempre. E ficar esperando o desconto sair, isso não é legal, a gente já passou por isso e você sair disso é muito difícil. Testar pontos diferentes, né, com públicos diferentes. Eu conheço uma empresa, por exemplo, que vende microcrédito, faz empréstimos para pessoas de baixa renda que queiram ou iniciar um negócio ou quitar dívidas. Essa empresa começou tentando vender isso na favela de Paraisópolis, em São Paulo. Não deu certo, não venderam nada mesmo. Aí começaram a questionar o produto, o preço, o que pode estar errado. Eles testaram isso em Recife, agora não vou me lembrar o nome da comunidade, mas o negócio decolou, começou a voar. Então, às vezes, você não está vendendo no seu ponto, pega alguns produtos seus, ou então pega algumas amostras e vai tentar vender em outra praça. Então vai distribuir flyer em outro lugar, vê qual é a recepção das pessoas, faz uma pesquisa em outra praça, tenta enxergar se aquele público diferente vê um valor que o público atual não está vendo, né, e que você idealizou inicialmente. E forma de pagamento, né? A gente também passou por isso uma vez, a gente criou pacotes de produtos, pacotes de planilhas, que são muito mais caros que as planilhas. De qualquer forma, eles têm um valor imenso, porque a gente dava um desconto na compra deles, né? Se você comprasse planilhas avulsas, você pagaria mais do que comprando aquele pacote. Mas eles não vendiam. Por quê? Como o ticket deles é muito mais alto, o valor deles é muito mais alto, às vezes as pessoas não conseguiam pagar de uma vez. Quando a gente começou a parcelar o pagamento desses pacotes, eles começaram a sair muito mais. Então a gente viu que às vezes não é um problema de preço. Que às vezes quando a pessoa enxerga, ao invés de eu vou pagar R$600, não, eu vou pagar R$150 por mês em 4 meses, ela tem uma percepção de valor muito diferente. E ela está disposta a pagar aquilo. Os R$600 não. Então vale a pena testar isso também. Então, aprendizado número 4, o preço de uma oferta não é algo imutável. A empresa deve estar sempre buscando maneiras de agregar mais. No nosso site você encontra planilha de formação de preços. Mais de 1.000 clientes já descobriram como precificar seus produtos e serviços e estão usando as nossas ferramentas. Temos várias variações para serviços, produtos, mensalidades, projetos, varejo, indústria. Vários depoimentos de pessoas que usaram as nossas planilhas e ficaram felizes com elas. Então eu recomendo que, se você tem esse problema de fato de precificar melhor seu produto, visite o nosso site. Na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para nossas planilhas de precificação. Recomendo que dê uma olhada. E gostaria de pedir, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no nosso canal. A gente voltou a ser mais atuante no YouTube. Estamos tentando lançar vários vídeos por mês. Tem alguns nesse formato de palestra mesmo, outros mais rápidos, mais básicos, mas que também são dicas excelentes para gestores, né? Que é o nosso objetivo, é te transformar num gestor melhor. Gostaria agora de agradecer. Ficou com dúvidas, quer bater um papo, manda um e-mail, contato@luz.vc, visita o nosso site, luz.vc, e o nosso blog, blog.luz.vc. Obrigado, galera!